das características dos franciscanos na época eram as peregrinações. Então eles saíam em duplas para diferentes regiões, depois se reencontravam e voltavam lá para Porciúncula. Muito bem, em determinado momento, Francisco estava fazendo uma peregrinação para uma região chamada Poggio Bustone, né? E ele começou a perceber que ele não estava muito feliz, que tinha alguma coisa incomodando, sabe, aquela angústia, né? E ele até relata, né, essa dor na conversa com o amigo que estava acompanhando ele. Ele fala o seguinte: a ansiedade grudou na minha alma como uma roupa molhada. Como poderei ser luz para o mundo se vivo nas trevas? Como poderei levantar o estandarte da paz se a angústia me asfixia? Não poderei consolar meus irmãos, porque não há consolo na minha alma. Preciso travar um grande combate com Deus. Ou seja, ele tinha uma angústia muito forte e nós, né, em vários momentos atravessamos isso em nossas vidas, né? E ele resolveu como ele resolvia as crises espirituais. Né? Então ele combinou com o amigo que acompanhava. Esse amigo foi para uma vila próxima e ficou aguardando ele. E ele foi para as montanhas. Como é que ele resolvia, né, as situações? Ele se refugiava na solidão. Ele ficava sozinho. Né? E o silêncio levava à reflexão, e ele meditava sobre tudo o que estava ocorrendo e saía com uma resposta. E foi justamente o que aconteceu. Depois de alguns dias, ele saiu decidido a fundar uma ordem. Bom, ficou claro para Francisco que ele precisava criar uma ordem. E para isso ele precisava da ajuda do Papa. Só que, para conseguir a ajuda do Papa, ele precisava estruturar as regras do que viria a ser a ordem franciscana. O que nós chamamos essas regras, que foram as primeiras, de regras primitivas. Então o que ele fez? Ele foi buscar Pedro Catani, que tinha uma experiência em termos de jurídica, né? Então ele tinha um certo conhecimento para ajudá-lo. Mas basicamente essa primeira regra, que é a regra primitiva, ela tinha trechos do Evangelho que eles reputavam como a base, né, que os franciscanos deveriam seguir. Eu até vou ler para vocês um dos trechos dessa primeira regra. Os irmãos devem plasmar sua vida no molde de todo o Evangelho e principalmente nos textos colecionados nesse documento. Ou seja, eles iam colocar na regra alguns trechos do Evangelho. Os candidatos renunciarão a seus bens e os distribuirão entre os pobres. Os irmãos vestir-se-ão com pobreza e não desprezarão os que vestem ricamente. O responsável da fraternidade será o último e o servidor dos outros. Entre si mesmos deverão observar uma espécie de caridade. Não critiquem, não se irem, respeitem-se e acolham-se. Acolherão benignamente os salteadores da estrada. Tratarão dos doentes com as mesmas atenções de uma mãe para com seu filho. Se for possível, trabalharão no mesmo ofício que tinham antes de entrar na fraternidade. Como recompensa do trabalho, poderão receber alimento e roupa, mas nunca dinheiro. Em caso de necessidade, pedirão esmola. Quando andarem pelo mundo, não levarão nada e sentirão alegria de conviver com leprosos e mendigos. Como vocês podem ver, esta é a estrutura da primeira regra, a regra primitiva, e esse documento que eles levaram, né, para o Papa. Vamos ver agora qual foi a reação do Papa e de todos os cardeais quando começaram a ler esse documento. Bom, e aí Francisco, com mais alguns amigos, resolveram ir até Roma, pedir, né, a autorização do Papa para montar a ordem. Bom,
vocês vão ver em outras passagens que os franciscanos andavam muito, né? De Assis a Roma era 170 quilômetros, basicamente uma viagem curta para eles. É claro que eles iam a pé, descalços, sem comida, né? Dormiam onde dava, pediam comida, pediam esmola, né? Mas mesmo assim conseguiram chegar lá em Roma. E chegando em Roma, né, fazendo aquela pergunta básica, né? Onde eu posso encontrar o Papa? E o pessoal já foi falando, olha, naquele palácio de Latrão é lá que mora o Papa. Tá? Só que é o seguinte, tem reis, né, tem príncipes que vão visitar o Papa e tem que esperar um tempão, ele não atende qualquer um assim de uma hora para outra. Né? Mas vocês até podem imaginar que isso não era algum tipo de empecilho para Francisco. E ele com os amigos foram até o palácio, né, e combinaram de ficar na frente enquanto Francisco entrava. E por aquelas coisas que só acontecem, né, com pessoas muito iluminadas, né, Francisco foi entrando, ninguém segurou ele e de repente ele dá de cara com o Papa. Então vocês imaginam a cena, né, o Papa, né, com todas aquelas vestimentas, todo soberbo, e o Francisco muito humilde. E a primeira coisa que o Francisco fez foi se ajoelhar, se apresentou e falou, né, quais eram seus objetivos, porque ele tinha vindo até lá. O Papa entendeu Francisco, né? Ele viu pureza nos olhos de Francisco, mas ele falou, olha, estou muito ocupado, não vou poder te dar atenção. E Francisco respondeu, ok, eu entendo, né? E foi embora, saiu e contou para os seus amigos, né? E eles resolveram, como eles tinham andado bastante, ir até um bosque para descansar um pouco. Mas eis que a vida, né, sempre apronta surpresas para todos nós, né? E nesse caso não foi diferente. A caminho do bosque, quem eles encontram? Eles encontram Dom Guido, o cardeal de Assis, que tinha ido a Roma também. E aí eles contam toda a história para Dom Guido, que fica muito perturbado, né? Ele vê em Francisco aquela humildade, aquela pureza, mas ao mesmo tempo ele conhece a igreja e sabe que naquele momento a igreja estava atravessando uma fase que não era muito comum, né? Ela estava fazendo cruzadas, estava envolvida em dinheiro. Então, qual que era o medo de Dom Guido? É que todo aquele universo, aquela pureza de Francisco, né, se desmoronasse. E aí Dom Guido pensou como é que poderia ajudá-lo. Ele lembrou que tinha um amigo chamado, um outro cardeal, João de São Paulo. Era um cardeal que, inclusive, era amigo do Papa, era muito próximo do Papa. E ele levou, né, o grupo de Francisco para conversar com esse cardeal e explicou, né, quais eram os objetivos, que era mostrar a regra primitiva e pedir autorização para montar a ordem. João de São Paulo, que era o cardeal, ficou meio assim, né, meio estranhando tudo aquilo, né, mas ele convidou o Francisco mais seus amigos para ficarem alguns dias com ele, e ele foi convivendo com Francisco e seus amigos. E nessa convivência ele foi cada vez mais sentindo convicção na proposição de Francisco, na sua essência, na sua pureza. E ele não teve dúvida, né? Depois de alguns dias ele foi falar com o Papa e falou, olha, tem um rapaz assim, assim, assim. Resumindo, ele falou, ele é o esperado. O que eles queriam dizer? Que com todas as coisas que Inocêncio tinha feito, ele precisava reformar a igreja. E Francisco poderia ser aquela pessoa que ia reconstruir de verdade a Igreja Católica. Enfim, houve uma reunião entre o cardeal João de São Paulo e o Papa. E o Papa ficou muito impressionado com tudo que ele ouviu. E, mediante a isso, ele cancelou todas as suas reuniões e agendou uma reunião com Francisco, e seus amigos. E convidou todos os cardeais para participarem dessa reunião. E nessa reunião, Francisco teve a oportunidade de falar qual era o seu objetivo. Basicamente, ele leu a regra primitiva, que eu tinha comentado para vocês, que basicamente dizia que eles queriam viver o Evangelho da forma que Cristo viveu. Os demais cardeais começaram a colocar empecilhos. Olha, isso aqui é uma coisa de sonhador, é impossível você viver isso. E começaram
de certa forma, aminar um pouco, né, essa proposta que Francisco tinha levado. Mas aí o cardeal João de São Paulo falou uma coisa que bateu profundamente, né, em todos que estavam ali. Como é que a gente fala, né, que o Evangelho não é possível de ser vivido, né? Como é que a gente fala que tudo que foi pregado não dá para ser colocado em prática? Então isso, né, é um paradigma, né, é um contrassenso. E realmente, né, isso gerou meio que uma comoção, né, e o Papa propôs que eles se recolhessem e no dia seguinte fizesse uma terceira reunião. Nesta terceira reunião, o Papa iniciou comentando o sonho que ele tivera na noite anterior, né? E o sonho era muito interessante. A igreja, né, o Palácio de Latrão, começava a cair como se fosse uma palmeira, né? Começava a tombar assim e tipo a ruir, né? E eis que um homenzinho esfarrapado, né, surge e nas costas começa a carregar essa igreja. Qual que foi o sentimento que o Papa Inocêncio III teve? Que a igreja estava caindo, né? E justamente aquele homem, né, Francisco, iria segurá-lo. E o Papa tinha em mente, né, que quando ele foi eleito, lembra que eu falei que foi um dos papas mais jovens a serem eleitos, de recuperar a liberdade de determinadas regiões, né, das cruzadas, teve uma série de coisas que o Papa foi muito bem sucedido, mas ele não foi, né, não tinha alcançado o objetivo ainda em relação a recuperar a igreja. E ele viu, né, em Francisco essa oportunidade. Então ele termina aquela reunião com uma frase, né, muito bonita. Agora já posso morrer em paz. Meus filhos, se referindo a Francisco, né, e aos demais companheiros dele. Saiam pelo mundo com as tochas na mão. Pendurem lâmpadas nas paredes da noite. Onde houver fogueiras, ponham fontes. Onde houver espadas, ponham rosas. E aí Francisco, né, que muitos poderiam falar que era um maluco indo lá para o Papa aprovar uma ordem, né, foi realmente o que aconteceu, né, e foi fundada a Ordem Franciscana.